Retrabalho. O Retrabalho no ar, trazendo os nossos comentaristas para a nossa tarde de conversa, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E cumprimento a todos os ouvintes na pessoa do Thiago Botelho, que é tricolor e está feliz com a vitória aí do Fluminense, né, em cima do Flamengo recentemente. Tá feliz desde domingo, então. Boa tarde, Cássio Moro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto. E não estou tão feliz quanto o ouvinte, mas tudo bem. A gente vai criando as nossas felicidades, né? Então vamos aí deixar que ele aproveite a última vitória então do Tricolor. Bem, a gente aqui no nosso Retrabalho também comenta futebol, né? Mas a nossa especialidade aqui é conversar com você aí sobre direito do trabalho, né? Sobre a legislação trabalhista, e em especial a gente vem acompanhando muito disso em relação aos impactos da pandemia, que claro a gente vê, tem tudo para passar conforme a vacinação também avance. E o que será desse pós-pandemia, esse pós-Covid? É o que a gente se concentra hoje para conversar um pouquinho mais com o nosso convidado, que também está na ponta da linha, Alcimar Candeias, conosco, que é Superintendente Regional do Trabalho do Espírito Santo. Boa tarde, Superintendente, bem-vindo. Alcimar? Só abrir o microfone. Que liberar o áudio, Alcimar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde, bem-vindo aqui, Superintendente, para a nossa conversa nesse retrabalho. Agradeço a sua presença para também trazer aqui, né, suas pontuações, seus esclarecimentos para esse momento que a gente começa a delinear melhor no horizonte, né, uma retomada aí sobre os empregos, mas mesmo assim ainda com aspectos, né, da pandemia que serão muito relevantes. O que o senhor tem enxergado em relação a essa retomada, Superintendente, e a que nos ater ainda até que concretamente ela chegue? Bom, Fábio, na verdade a gente depende, né, desses fatores econômicos aí para, digamos assim, para podermos visualizar essa influência, né, no mercado de trabalho. Na verdade, o mercado de trabalho influencia a economia e também sofre as influências, né, tanto dos fatores, né, da macroeconomia, né, a economia global, a economia interna, né, e a gente vê aí ciclos acontecendo aí com oscilações, né, nós vimos aí o mercado de trabalho nos últimos 10 anos aí oscilando, né, no período onde nós tivemos crescimento, nós tivemos aí decréscimos aí, né, nos postos de trabalho oferecidos no país, no estado não foi diferente, né, e durante a pandemia nós visualizamos aí um decréscimo inicialmente, né, mas em função de condições ofertadas pelo governo, nós conseguimos em 2020 dar uma estabilizada, né, nós fechamos quase aqui no 0 a 0, né, em relação aos postos oferecidos, os postos perdidos, né, e isso aí a gente atribui principalmente aos dois benefícios ofertados aí pelo governo federal, né, o auxílio emergencial, que garantiu o consumo e, consequentemente, a atividade em algumas empresas, né, e o benefício emergencial, quer dizer, o auxílio emergencial voltado para os trabalhadores informais e o benefício emergencial que garantiu aí a manutenção dos empregos, né, em muitos postos de trabalho, muitas empresas no nosso estado e em todo o país. O benefício emergencial influenciou de tal forma que somente em 2020 nós conseguimos 350 mil acordos aqui no estado, né, que envolveu 180 mil trabalhadores. Então, acordos esses que garantiram aí a manutenção desses postos de trabalho, né, através da suspensão temporária desses contratos, ou da redução das jornadas deles, né, e em 2021, esses números chegaram ao patamar já de 50 mil acordos, envolvendo 45 mil trabalhadores, né, em 13 mil empresas do estado, né. Quer dizer, esses benefícios certamente influenciaram bastante, né, somente no ápice da pandemia ali, e agora, né, a gente está vendo aí o restabelecimento, aí, o reaquecimento da economia global, e no país não está sendo diferente, né, então os empreendedores aí estão assim com essa visualização de possibilidade, né, realmente de retomar esses investimentos,
e, consequentemente, de ofertarem novas vagas para o mercado de trabalho. Né? Nós vivemos aqui no Espírito Santo, né, entre 2010 a 2013, um crescimento até acima da média no país, né? Um crescimento que chegou aí em 2010 a 5,91, em 2011 a 5,73, acima da média no país, acima da média de tal forma que conseguíamos aí no período ter um crescimento assim em relação aos postos de trabalho formais oferecidos, né? Superior ao crescimento da população economicamente ativa, ou seja, nós temos ainda uma população economicamente ativa, uma PEA crescente, né? Então nós precisamos ofertar todos os anos um número maior de vagas, porque senão esse número é insuficiente para recompor o próprio crescimento da PEA, senão os nossos jovens vão ficar sem oportunidades no mercado de trabalho, né? Mas depois disso, a partir de 2015, a partir de 2014, nós tivemos uma estagnação em 2014, em dezembro de 2014, nós perdemos 32 mil postos de trabalho no Estado. Em 2015, nós perdemos mais 45 mil postos de trabalho no Estado. Em 2016, perdemos mais 37 mil postos de trabalho no Estado. E um Estado onde nós temos menos de 1 milhão de pessoas ocupadas formalmente, né? Pessoas ali envolvidas no mercado formal, com direitos sociais e previdenciários garantidos. Eles são números expressivos, né? E a partir de 2019, nós retomamos esse crescimento. Retomamos esse crescimento de tal forma que, em 2019, nós tivemos um crescimento na ordem de 2,73, onde tivemos 20 mil postos de trabalho no Estado, né? E logo, no início de 2020, aí, nós tivemos aí essa influência negativa gerada pela pandemia, que, todavia, acreditamos isso aí, né? Acreditamos que esse crédito aí, né, em relação à estagnação inicial e até uma certa recuperação no final do ano, tenha sido por influência desses benefícios oferecidos pelo governo federal, né, de tal forma que as empresas não precisaram aí, fechar as portas, como foram ameaçadas aí, e ter que demitir todos os seus empregados aí, em algumas atividades que ficaram praticamente paralisadas durante boa parcela do período, né? Quer dizer, hoje a gente vê os números aí apresentando para a gente aí essa involução da pandemia e a possibilidade de a retomada do crescimento econômico e, consequentemente, do ressurgimento de novos postos de trabalho. Quer dizer, hoje, a gente aqui no estado onde vê uma média de mortes aí entre 11 e 14 pessoas dia aí, mas, quer dizer, um número elevado ainda, né, mas que chegou aí em abril aí uma média superior a 80 pessoas, 80 capixabas aí, né, sendo levadas por essa pandemia, né? Então, hoje a gente vê a possibilidade aí de realmente retomar os negócios, os investidores aí estão acreditando que realmente a gente consiga chegar aí, né, muito próximo do normal, do novo normal, né, como alguns por aí dizem, né? Então, acho que é por aí. 2020, 2021, durante o pico da pandemia, tivemos a situação atenuada, né, por esses pacotes ofertados pelo governo federal, e agora a gente realmente está vendo aí em todo mundo, né, fruto da vacinação, da redução das mortes e dos casos, né, e no estado não está sendo diferente, né, e a retomada dessa economia está proporcionando para a gente aí o ressurgimento de mais postos de trabalho. Essa é a ideia. Obrigado, Candeias. Primeiramente, quero agradecer aqui a sua participação no Retrabalho. Você aí vem desempenhando com maestria, né, a superintendência aqui no Espírito Santo do Ministério da Economia, na verdade, né? E agradeço a sua participação. E eu gostaria de fazer, com base nesses dados que você trouxe aí com muita precisão, com enfoque aqui no Espírito Santo, né, durante esse período da pandemia, esses números que você trouxe sobre acordos coletivos, individuais, na verdade, de suspensão de contrato de trabalho, eventualmente alguns contratos coletivos, acordos coletivos. Então, eu queria entender assim, o Espírito Santo em relação ao Brasil, em termos de eventualmente preservação e geração de emprego. Como é que a gente está nesse status? A gente aqui no Espírito Santo, assim, em relação ao benefício emergencial, né, o BEM, que a gente chama, né, a gente tratou. Esse benefício gerado aí para que as empresas pudessem sustentar os seus postos de trabalho, né, através dessas duas condições, né,
onde a jornada pudesse ser reduzida, né, com salário reduzido, e o governo ofertando aí, a título desse benefício, né, essa diferença aí para compensar a redução do salário. E com a suspensão por períodos aí delimitados, né? Então, para se ter a ideia, no país, em 2020, nós chegamos a 20 milhões de acordos, né? Que protegeram aí, digamos assim, cerca de 9 milhões e 849 mil postos de trabalho. E no Espírito Santo, em 2020, nós chegamos a 350 mil acordos. No Espírito Santo, os números do Espírito Santo são simples de serem visualizados, né? Nós temos um estado com um pouco mais de 4 milhões de habitantes, uma população economicamente ativa, assim, praticamente a metade da população, né? Um pouco mais de 2 milhões de habitantes, né? E no emprego formal, no mercado formal de trabalho, a metade da população economicamente ativa. Quer dizer, hoje a gente não chega nem a 900 mil trabalhadores. Nos aproximamos em 2014 de 1 milhão. Em 2014 chegamos a 982 mil postos de trabalho. Só que com a perda gerada a partir de dezembro de 2014, nós abaixamos ali, baixamos ao patamar de menos de 900 mil, né? Ou seja, se nós tivemos 350 mil acordos somente em 2020, nós podemos crer que mais de um terço dos empregos formais no Estado foram sustentados, foram mantidos em decorrência ou por influência desse benefício emergencial, né? E em 2015, nós já chegamos ao patamar aí de 50 mil acordos também, que beneficiaram, esse ano já beneficiaram 45 mil trabalhadores no Estado. Um percentual muito próximo à média Brasil. Candeias, Cássio aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco no quadro Retrabalho. Continuando um pouco isso, e de fato o Espírito Santo ele sempre tem um êxito muito grande nessa área. Nós tivemos, e o senhor sabe muito melhor do que eu, os dados do CAGED, divulgado de maio, foram muito animadores, né? Tivemos no Brasil algo em torno de quase 281 mil novas vagas de emprego geradas, ou seja, a diferença entre as admissões e as dispensas, o que é muito bom, e também uma pequena redução no número das demissões de abril para maio. Ou seja, a minha pergunta é mais no seguinte sentido: estamos já vivendo uma efetiva retomada, ou nós temos aí como motivos para esse aumento da contratação, talvez aquela demanda represada de mão de obra lá de março, quando tivemos uma nova quarentena, ou já o efeito da vacinação em massa já está fazendo seu efeito, a demanda já tá voltando e já podemos comemorar, ou ainda tem muito por fazer? Qual é a sua visão disso, Candeias? Essa análise é uma análise difícil, né? Porque, além dos ciclos econômicos, né, que às vezes sofrem influência das questões externas, né, do mercado internacional e tudo, nós temos os efeitos gerados por questões sazonais, né? Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos uma influência muito forte da agricultura, que sempre elevam esses números em maio, né, e em junho. E em julho a gente vê ali uma compensação, a demissão dos trabalhadores tiveram as suas vagas oferecidas para a safra somente, né, em períodos curtos. Então, tem ainda esses efeitos gerados pela sazonalidade, principalmente da agricultura aqui no Estado. Então, essa análise assim, de curtíssimo prazo é uma análise muito difícil, né, porque nós trazemos aí, digamos assim, sumariamente, aí, essas três influências, né, da questão relacionada ao crescimento da economia, realmente, né, a redução aí, assim, até regionalmente aí dos patamares aí da pandemia, né? E a questão relacionada à sazonalidade. No Estado, o Estado, ele, quem faz essa comparação dos números do Estado hoje e os números do Brasil, a gente vê que a gente está muito melhor, né? Nós fugimos de um patamar de 80 para 10, quer dizer, diminuímos aí em um pouco mais de 2 meses aí, 8 vezes aí o número de casos e o número de mortes no Estado. Nós não conseguimos isso em todo o país, né? Nós não conseguimos essa redução em todo o país. E, com certeza, assim, essa melhora no Estado também influencia de forma positivamente, assim, com a esperança maior também para os investidores no Estado. Excelente, Candeias. Eu gostaria também aqui de
dentro da sua visão, né, eu sei que dentro da sua capacidade de informação que você tem aí dentro do Ministério da Economia, se durante essa pandemia o mercado, né, foi intensificado com a migração de pessoas seletistas para autônomos, se você tem como informar se você teve essa percepção de aumento de autônomos em detrimento de seletistas, e se isso aconteceu, se você acha que com a retomada da economia pode ter essa migração de volta, ou seja, as pessoas saindo do autônomo voltando para a CLT. Roberto, essa leitura sua é muito, muito bacana, essa indagação muito precisa para o momento, porque certamente todos observaram, principalmente nas cidades menos industrializadas, né, no município do interior, ou você pode ir aí mesmo, a Cariacica, nos bairros de Vila Velha, em alguns bairros de Vitória, você vê a economia informal crescente. Você vê aí o carro de churrasquinho ali, vê alguém oferecendo um bolo, vê esse mercado informal, esses empreendimentos, principalmente os individuais, tendem a crescer quando o mercado formal reduz a sua oferta, né? Quer dizer, todo mundo quer aí um emprego aí que ofereça realmente uma boa remuneração, com ganhos indiretos aí, como os oferecidos aos trabalhadores seletistas, né? O 13º salário, férias, fundo de garantia sobre o tempo de serviço, seguro-desemprego em caso de afastamento involuntário, né? Mas quando o cidadão perde a sua oportunidade no mercado formal, ele tem que se socorrer, né? Ele tem que se socorrer no mercado informal, não tendo oportunidades a ele ofertadas, ele vai reinventar, né? Então, certamente nesse período nós tivemos um crescimento da informalidade decorrente desses fatores, né? Decorrente desses fatores, quer dizer, a gente tem que identificar também que existe no mercado informal, o ilegal, esse gerado por esses empreendimentos, o mercado formal legal, digo, esse gerado por esses empreendimentos individuais, ou regime de economia familiar, e o mercado ilegal, onde algumas empresas identificam ali a dificuldade em adimplir, em cumprir as suas obrigações ali, né, e acaba, às vezes, apelando aí e promovendo ou gerando aí vínculos informais, ou seja, ele acaba não reconhecendo essas relações e vivendo aí sem digamos assim, sem segurança jurídica e sem oferecer segurança social, né, sem a proteção social e previdenciária para esses trabalhadores. Mas, olha só, tem um dado interessante aqui também, olha só, em relação aos estabelecimentos empresariais no Espírito Santo. Veja só, em 2018, nós tivemos 12.909 empresas constituídas no Estado, e 8.235 empresas fechadas no Espírito Santo, em 2018. O saldo em 2018 foi de 4.600 empresas, né? Em 2019, nós tivemos assim, um superávit ainda maior. Em 2019, nós tivemos 14 mil empresas constituídas no Estado, né? Contra 8.700 em encerramento de atividade. Mas, em 2020, em plena pandemia, isso não mudou muito, né? Em 2020, nós tivemos a abertura de 13.997 empresas no Estado, ou seja, quase 14 mil empresas, quase 14 mil negócios instituídos, né? Contra o fechamento de 9.675, ou seja, mantivemos uma média aí muito próxima dos anos anteriores. E em 2021, assim, até o mês de maio, não, digo, esse dado aqui é até o mês de junho já, nós estamos com o mesmo saldo de 4.379 empresas, porque nós já tivemos abertura aí de mais de 8.800 empresas e o fechamento de 4.482. Agora, o detalhe é o seguinte, que nesses momentos, em regra, esses estabelecimentos, essas aberturas aí, digamos assim, desses estabelecimentos empresariais, eles se dão também, em sua maioria, em pequenos estabelecimentos, né? Então, a gente manteve a média, a gente vem crescendo, até, inclusive, e conseguimos manter, inclusive, durante esse período da pandemia, 2020, 2021, né? E isso significa que continuamos a acreditar, né? Os empreendedores continuam a acreditar,
continuam a empreender, e esses empreendimentos certamente geram aí oportunidades, geram trabalho, emprego e renda. Alcimar, aproveitando isso e considerando a superintendência do trabalho, uma questão relativa à sua função, desde a pandemia, diversas normas de segurança foram implementadas para que as empresas efetivamente protegessem seus trabalhadores, ou colocando em casa, ou estabelecendo protocolos de segurança para o seu trabalho. Como tem acontecido? A superintendência tem autuado muitas empresas, ou elas têm, em modo geral, cumprido com essas normas de segurança e protegido o seu trabalhador? Cássio, nós no Brasil, nós temos um rol de normas que regulamentam a segurança e a saúde no trabalho, assim, de forma até bastante extensa, né? Eu sempre digo que as nossas normas, além de atingirem todas as atividades econômicas, elas são realmente analíticas, elas podem se servir de verdadeiros manuais, elas se servem para apontar para os empregadores, para os empreendedores, quais as situações que realmente devam ser valorizadas no aspecto da segurança e da saúde do trabalho. Nós temos normas específicas para cada atividade econômica, temos uma específica para o porto, uma para a construção civil, uma para trabalho em céu aberto, que se aplica lá às frentes de extração de mármore e granito, né? Então, mas mesmo assim, nós temos um número muito elevado de acidentes, de adoecimento no trabalho, e isso traz uma conta muito elevada para a sociedade, né? Traz um prejuízo incalculável para as famílias aí, somente para aquelas que perdem os seus arrimes, né? E no momento da pandemia, isso não foi diferente, quer dizer, além dessas questões que geralmente nos atingiam com esses elevados números de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, nós tivemos aí um acréscimo dessas questões resultantes aí, né, pelo Covid-19. No estado, por exemplo, nós tínhamos um projeto de restabelecimento de uma intensificação da nossa fiscalização no mármore e granito, né? Já vínhamos conversando com os atores sociais envolvidos e tudo, mas em função da pandemia e dos números trazidos por ela, todo o restante teve que ser, digamos assim, toda a nossa prioridade, toda a nossa força de trabalho teve que ser voltada para as questões relacionadas à pandemia. Então, por exemplo, nós temos no Brasil um quadro terrível de mais de 2.000 trabalhadores que morrem em acidentes típicos, de acidente de trabalho no país. Mas durante a pandemia, só decorrente do Covid, estavam morrendo 2.000 por dia. Não, mais do que 2.000 por dia. Então, nós tivemos que direcionar realmente a nossa fiscalização para as questões da pandemia, que, em regra, não estava sendo assim mais acometido em função do grau de risco diferenciado das empresas, né? Lembrando-se que cada empresa aí, ela pode se enquadrar, aí, dependendo da sua atividade econômica, em um grau de risco, aí, assim, graduado aí de 1 a 4, onde 4 é considerado um risco mais elevado, onde enquadraríamos aí algumas indústrias aí, indústria extrativa de mármore e granito, construção civil, aí o comércio e serviço, em sua maioria, em grau de risco 1, né? Mas nós vimos, por exemplo, nos mercados aí, os mercados que empregam bastante, né, são considerados grandes empregadores, né, em função dessa necessidade, e vinham aí sendo acometidos aí, né, por um número muito grande também de trabalhadores afetados e atingidos ou acometidos aí pelo Covid. Então, tiramos lá a nossa fiscalização do mármore e granito, da construção civil. A construção civil também foi impactada, teve digamos assim, uma redução do número de obras aí, que, né, os projetos novos não apareceram no período, ou aguardaram, né, estacionaram os novos projetos, alguns projetos foram até suspensos. O mármore e granito não foi tão impactado, mas as pessoas estavam morrendo nos hospitais, que eu digo, os trabalhadores da saúde estavam morrendo, os trabalhadores dos mercados estavam morrendo. Então, a nossa força de trabalho, a nossa fiscalização, né, foi voltada aí muito para esses protocolos instituídos aí, em conjunto com o Ministério da Saúde, e fiscalizamos, né, conseguimos aí, com certeza, abrandar aí, porque em muitas empresas nós observamos realmente, inicialmente, principalmente, né, um descaso onde essas questões, com certeza, levaram ao adoecimento de muitos trabalhadores e com possibilidade de transmissão aí, né, e até, às vezes, de levar ao óbito aí de familiares desses trabalhadores, que é mais complicado, né.
Então, realmente fomos obrigados a redirecionar a nossa força de trabalho para essas questões aí afetas à pandemia também, né? Hoje a gente vê que, assim, houve uma evolução de março de 2020 para cá, e muitas questões estão sendo muito mais bem tratadas, muito mais bem respeitadas em relação a esse protocolo do Covid do que no início da pandemia no ano passado. A gente foi se adaptando, isso aí. Superintendente, nosso tempo se esgota. Queria agradecer toda a explicação que você trouxe aqui nas análises junto aos nossos comentaristas e também junto aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade aí, né? E a nossa Superintendência Regional do Trabalho está aí, portas abertas aí à disposição da sociedade capixaba aí, para os trabalhadores, empregadores e empreendedores do nosso estado aí, para todos os temas aí afetos às relações de trabalho, né? Todos os temas aí que se relacionam ao ambiente de trabalho e as obrigações decorrentes dele. Que bom. Estendo meus agradecimentos também aos comentaristas. Nemer, muito obrigado também. Muito obrigado, Fábio. Um abraço, Cássio, e agradecer aqui especialmente ao doutor Alcimar Candeias por participar e trazer esses esclarecimentos, e parabenizá-lo também por estar aí conduzindo com muita maestria a Superintendência Regional do Trabalho. Parabéns, doutor Candeias, e muito obrigado. Nós agradecemos, Roberto. Eu também agradeço muito ao Candeias, uma atividade de bastante responsabilidade, especialmente nesta época difícil, de tentativa de retomada de empregos e muita incerteza econômica. E obrigado a todos os ouvintes, Alberto, e um abraço a todos e até semana que vem.